Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Como você sabe, a cada 15 dias, então quinzenalmente, nós temos o nosso Papo DR às 20h38, horário de Brasília, aqui na Dias Rosa Consultoria. Um grande abraço aí ao pessoal chegando. E o Papo DR de hoje vai ser com o Fabrício. Vamos conversar sobre gestão estratégica e governança pública. E aí, pessoal, vocês conseguem me escutar? Vão colocando aí um joinha pra mim, tá tudo bem? Pessoal chegando aí agora, Luísa, Denise, professor Ronald, um grande abraço a todos vocês. O Wilson, vai chamando aí o colega, vai chamando o amigo, aperta aí no coraçãozinho, aperta aí no aviãozinho para ir chamando o seu colega e vamos sim conversar hoje sobre gestão estratégica e governança pública com Fabrício. Fabrício, ele é especialista no assunto, é um grande amigo meu, né? Já tivemos até um momento com ele onde falamos sobre planejamento estratégico e agora estamos passando por um momento bem interessante que é a questão da gestão. Então a gente sabe que tudo na vida é gestão, então muitos problemas acabam acontecendo por falta de gestão. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Papo DR. O Papo DR de hoje vai ser com o Fabrício Silvestre, né? Ele é especialista nessa temática. Então, o Fabrício já está aqui conosco, está chegando aqui. Vamos falar sobre a parte de governança, pessoal. Enquanto isso, vai chamando aí o seu amigo, vai chamando o seu colega. E, como sempre, a música inicial do nosso Papo DR para você. Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso Papo DR. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR de hoje. Vamos falar sobre governança. Então, aqui na Dias Rosa Consultoria. Então, você chama aí seu amigo, grande Raul, grande amigo aí também conosco, né? Paulo, então Fabrício, seja bem-vindo aí, né? Está chegando conosco aqui, um papinho sobre governança. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Como vocês sabem, quinzenalmente nós temos o nosso Papo DR que acontece às segundas-feiras às 20h38. Olá, Paulo, seja bem-vindo aí também conosco, né? Fabrício, seja bem-vindo. Como você está? Há quanto tempo não podemos nos encontrar presencialmente, somente de forma remota, né? Então, quero te agradecer por ter aceito esse convite, estar aqui conosco mais um Papo DR e justamente tratando na sua especialidade, que é a gestão, a governança, né? Principalmente nessa área pública que precisa muito de gestão, precisa muito de uma governança e de um profissionalismo, sim. Então, o pessoal que está chegando aí, vai chamando seus amigos, vai chamando seus colegas e vamos sim conversar com o Fabrício sobre gestão e governança pública. Fabrício, boa noite. Quero te agradecer. Rodrigo. Né? E como sempre eu gosto de dizer que no início você já conhece o Papo DR e quero te dizer o seguinte: quem é o Fabrício? Conta aí pra gente quem é o Fabrício. O pessoal chegando aí, um grande abraço, Felipe, Ivete. Vamos lá assistir o nosso Papo DR de hoje. Oi, Rodrigo, obrigado, boa noite, meu amigo, pelo convite, né, pela oportunidade que você me dá mais uma vez, né, de estar, primeiro, revendo você, né, nunca mais a gente realmente se viu pessoalmente, e dá uma certa saudade, né, Isso desse mesmo. contato mais físico, né, mais presencial. Mas em breve a gente se reencontra. Né, com certeza. Fabrício, o pessoal tá chegando aqui, já tô vendo aqui com o pessoal de consultoria para órgão público que tá aqui com a gente também, viu? Pronto, Então, nossa joia, amiga excelente. Miriam, que é especialista na parte de compras, excelente. né? Edivaldo, Joia. seja bem-vindo, Júnior Nascimento aí, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR de hoje. Então, Fabrício, quem é o Fabrício? Conta aí pra gente. Olha, eu sou um apaixonado por gestão, primeiro, né? Assim, e cada vez mais, Rodrigo, a gente não tem como deixar de se apaixonar. Eu estava, inclusive, antes de começar o nosso papo, né, nossa live,
eu estava lembrando que o tempo passa e a gente vai ficando mais experiente, né? No seguinte sentido, eu quando estava terminando meu curso de administração, Rodrigo, nos anos 90, final dos anos 90, metade dos anos 90, eu tive a oportunidade de ser estagiário do Sebrae, no programa Sebrae de Qualidade Total, cara. E aí foi um grande presente para mim. Não sei se eu já lhe contei esse episódio da minha vida, né? Não, nunca compartilhamos. Né? Então, aí eu já terminei meu curso de administração vendo a beleza que era a gestão do ponto de vista de qualidade total, né? Naquela época muito forte, aplicado lá na área industrial, em todo aquele processo de melhoria de fabricação, e sempre aliado, né, a um cenário político muito importante que envolve esses grandes temas, né, de mudança estrutural do país, por exemplo, né? Então, eu fui da época do antigo lá, e aí o presidente Collor disse, não, né, nossos carros são uma carroça, nossos computadores, né, só tem um fornecedor, e foi aquela confusão no país. E, de certa maneira, Rodrigo, assim, não sei se foi mal falado, a forma que ele... Enfim, não cabe a gente, né, julgar o fato político. Mas com certeza contribuiu, né, para já um início de uma mentalidade para mudança de governança, né? Sim, acredito que aconteceu. E tanto é que chegaram várias indústrias, né, automobilísticas no Brasil depois, por exemplo, né, vários fornecedores de computador, a gente deixou de ter só um, por exemplo. E eu tive esse grande privilégio, né, essa alegria de começar a minha vida profissional já no centro dessa discussão, né? E toda a questão política que se envolveu, né, naquela ocasião, né, com a saída lá do presidente logo na sequência, enfim. E desse momento para cá eu disse, poxa, a gestão ela pode percorrer outros caminhos, né? O caminho público, por exemplo, né? Da área pública, por exemplo, né? Não só como deve, né? Só que por alguns motivos, eu fui lá para a iniciativa privada. Então, aí eu fui lá para o supermercado, fui para Bom Preço, fui depois para a cervejaria Brahma, né? E, assim, eu fiz eu adquiri uma experiência interessante em iniciativa privada. E logo na sequência, comecei a minha fase de instrutor, Rodrigo, lá no Sebrae. Ainda paralelo a isso, né? Na ocasião, paralelo a essa minha descoberta, né, por essa paixão, né, por gestão pública, vamos dizer assim, comecei a minha instrutoria lá no Sebrae. Então eu fui instrutor do programa Sebrae de Qualidade, fui estagiário, depois fui instrutor do programa 5S do Sebrae, excelente programa, né, e outros programas, Líder Cidadão, né, aí na sequência dos governos, né, dos presidentes. Então sempre tive esse contato aí, né, público, privado, né, tentando trazer as melhores práticas, né, as melhores experiências nesse sentido. E tive a oportunidade, então, de 2009, né, que eu acredito, então, Rodrigo, que foi a segunda grande onda de gestão no país, vamos chamar assim. A primeira foi o movimento da qualidade, né? Então, vamos lá. 95 até 2000, anos 2000, mais ou menos, né? 2005, nessa faixa, nesse intervalo. Final dos anos 2000. E depois a gente começou a segunda grande onda na área de gestão pública. Acredito que foi a onda do planejamento estratégico, né? Na área pública. E aí eu tive a honra, né, tive a oportunidade, né, de ingressar na instituição que eu estou hoje, já com esse desafio. Eu estava saindo lá de uma pós, né, com toda aquela teoria na cabeça em planejamento estratégico, e foi quando eu consegui começar a colocar essa teoria na prática, né? E aí já se vão rapidinho 12 anos, né? Um pulo, né?
E agora, em 2020, eu acho que a gente está entrando, Rodrigo, na terceira grande onda da área pública. E assim, como não se apaixonar, né, se Deus está me permitindo, né, viver, né, esses momentos, né, inclusive atuando, seja lá atrás no momento da qualidade total, que a gente traz aí até hoje ferramentas e técnicas, né, que não terminam, como, por exemplo, os indicadores de desempenho. Né, eu escuto os indicadores de desempenho lá desde 95, né, isso ligado à fabricação, né, índice de produtos defeituosos, por exemplo, né? Reduzir esse índice, né? A fábrica tinha muito isso, a indústria tinha muito isso. E logo na sequência, a gestão estratégica, né? Vamos dizer assim, né? Com todo o seu conjunto, né? Também de fundamentos, né? E de práticas. E agora, a gente acredita, eu acredito que a gente está entrando na terceira fase, né? Na terceira onda, que é a onda da governança. Né? E é bem interessante isso, né, Fabrício, que a gente que já trabalha, né, então, que já trabalha na área privada, para a gente isso são algo corriqueiros do dia a dia, né, então, a gente mesmo, né, eu lembro muito que eu já fui secretário de município também, né, então, quando a gente entra na área pública, que a gente vem da área privada que vai para a pública, a gente toma um susto, na verdade, muitas vezes, porque é verdade. Colocar em prática algumas situações que a gente já está acostumado em si, né, na área privada. E é bem interessante que a gente está passando por um momento que eu gosto muito de dizer que é a gestão, né? Ó, o pessoal está chegando aí, um grande abraço aí, Lavínia, Jeane, Dulce, Tavares, Adenildo, o pessoal tudo chegando aqui, César, Jean. Vai colocando aí, pessoal, a cidade que vocês estão para poder a gente acompanhar aqui, saber a dimensão que nós estamos, a gestão nossa, né, de onde estamos chegando, né? Ana também, psicóloga. Olha que coisa interessante. Eu até um dia desse eu comentando, eu até vendo assim os casos que nós, inclusive tem aqui no nosso estado, aqui em Sergipe, né? De que há um simples controle de estoque que acaba tendo um problema sério de que a pessoa vai tomar a vacina da gripe e tomar a vacina do Covid, né? A criança que vai tomar a vacina de um e acaba tomando de outro. A gestante que é para tomar um. Isso é pura gestão, né? É puro controle de estoque, né? E aí autoriza-se, né? Independentemente de partido, nós não somos partidários, tu sabe, né? Eu nem tô. Mas dependendo de partido, se libera a vacinação da primeira dose, porque vai ter a segunda, e depois vai, não se tem a segunda, e atrasa a vacinação. Tudo isso é gestão, né? Então, e aí, eu como gestor público, estamos no ano que muitos, principalmente aqui no nosso estado, a gente sabe que muitos prefeitos foram renovados, né? Muitos municípios foram renovados, e alguns são né? Vamos dizer assim, recém-gestores, né? E se precisa ter um apoio muito grande por parte de se colocar em prática a gestão, né? E aí eu gosto muito de dizer o seguinte: antes de fazer a sua gestão, você precisa primeiro saber o que é que você quer, né? Então, quando a gente não tem o norte, também se torna um complexo. Pronto. Né? E aí, lembrando muito disso, né, Fabrício, a gente traz algo que eu gosto de trazer para a educação. Tá aí a divulgação nas redes, no jornal, a divulgação também na propaganda, pedindo para que os secretários de municípios acessem o novo sistema de gestão educacional para se fazer uma gestão estratégica. Então, olha aí, o governo federal pedindo acesso ao meu sistema para poder a gente trabalhar a gestão, um sistema pronto, né? Que traz justamente nisso, né? E aí, quando a gente fala em governança, Fabrício, o que é que a gente pode dizer o que é uma governança? Pessoal, que quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, que o Fabrício, aqui na medida do possível, a gente vai respondendo aqui, certo? Você tocou, Rodrigo, assim, concordo com tudo que você falou, né? Você falou de gestão de processo, que é algo que precisa amadurecer muito, né? Na área pública, porque, assim, os processos não só, eles precisam se modernizar, como também o grau de complexidade desses processos aumentam a cada ano. Não é? Eu não sei hoje quantas vacinas precisam ser, o pessoal de saúde aí pode me ajudar, precisam ser aplicadas, né, ao longo do ano. Com certeza, hoje são muito mais vacinas do que eram, claro, há 10, 15 anos atrás. É? Isso mesmo. Então, e aí vem a importância do censo, a importância de tudo isso, né? De tudo isso. Então, assim, é uma necessidade hoje, né?
Eu estava lendo algo interessante hoje, né? Lá da área privada ainda, é o famoso mundo VUCA, né? O mundo volátil, né? O mundo incerto, o mundo ambíguo, né? Enfim, e essa realidade a gente está vivendo na área pública mesmo, né? Então, não existe mais, né, essa diferença entre o desafio público e o desafio privado, né? São grandes desafios, mas que ambas as áreas precisam arregaçar a manga, né, e encará-los de frente, né? E concordo com você também que o desafio para o novo gestor é grande, né? E por onde começar? E você foi muito feliz quando você disse a palavra que o próprio Tribunal de Contas da União coloca como centro desse processo de governança: gestão estratégica, né? Eu fico muito feliz, Rodrigo, porque quando eu converso com você, eu não esqueço daquela experiência que a gente teve, né? Naquela parceria que fizemos, né? Na implantação lá daquele plano estratégico naquela instituição, né? na faculdade. E bem interessante assim, né? Até esse ano nós estamos fazendo 9 anos de empresa, né? Pois né? E para a gente foi um grande trabalho que a gente fez, que é a implantação de uma gestão estratégica de uma determinada empresa renomada no Norte e Nordeste, né? Então, a gente chega lá e fazer aquela junção. Foram dias assim, foram dias intensos que a gente teve ali. Intensos. Então, e produtivo, né? Muito produtivo. Produtivos por quê? Porque realmente uma ferramenta de gestão, né? A gestão estratégica. Eu digo que é mais que uma ferramenta, um modelo de gestão muito impactante, né? E eu continuo vivendo isso no meu dia a dia, na minha instituição, onde eu atualmente estou atuando. Eu estou tendo o privilégio de ir para o terceiro ciclo estratégico, e lá são ciclos longos, né? De 5, 6 anos, né? Então eu cheguei lá em 2009 para o primeiro ciclo, até 2015, 2015 e 20 o segundo ciclo, e o terceiro se renovando, 21, 26. Ora, Rodrigo, se não fosse uma coisa para ficar, amigo, se fosse modismo, já teria passado. Concorda? Concordo. Né? Agora, aproveitando exemplo, isso, viu, o Fabrício, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Como foi essa mudança porque vocês estavam com planejamento lá para que não existisse pandemia, né? E aí, quando veio pandemia, ainda mais na instituição que tu tá, envolve muita questão de virtual, que teve que muitas vezes mudar para o virtual, né, e tal. Como foi esse impacto? Porque vocês vinham num trilho, né, para uma forma, e no meio do caminho vem uma pandemia dessa. Como foi isso para vocês lá? Pronto, excelente. O que foi que aconteceu lá com a gente? Em 2009, né, o CNJ, né, que é um órgão de governança do Poder Judiciário, disse o seguinte: olha, todo ano nós vamos lançar algumas metas para os tribunais, né? Alguns tribunais viam isso como uma ameaça. Alguém de fora vai estar, né, nos controlando. Né, nos controlando. Eu lembro que no evento que a gente fez lá em 2010, em 2009, para o lançamento do primeiro ciclo, né, do primeiro plano estratégico, a gente colocou uma coisa na cabeça, disse: gente, isso não é oportunidade. Desculpe, isso não é ameaça, isso é uma oportunidade. Vamos agarrar isso como uma forma da gente crescer. Isso o quê? Esse desafio que não estava sendo imposto, né, dessas metas anuais. Então, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, de forma bem tranquila, nós implantamos lá uma cultura de resultado, uma cultura de bater meta, uma cultura, né, de enxergar sempre à frente, de ter uma visão estratégica. Então, uma das metas era a gente, né, que vem aí de longas datas e ainda acontece no poder, que é da virtualização dos processos. Então, o nosso tribunal, por exemplo, já é meta batida, se não me engano, se não me falha a memória, há 4 anos. Nós não temos mais nenhum processo há 4 anos que não seja eletrônico, que não seja virtual. Ou seja, aquela visão estratégica que vocês tinham antes da pandemia
não foi tão afetada com a pandemia por causa justamente dessa visão anterior. Aí eu vou até fazer um link aqui com a gente na Dias Outra, que nós já estávamos antes da pandemia fazendo treinamentos, já tínhamos ido para São Paulo estudar como ia funcionar a educação em 2030, e aí quando veio a pandemia, por outro lado, a gente se expandiu mais, porque hoje os cursos estão sendo tudo online. Agora mesmo acabei de ministrar um curso para o pessoal do Acre, onde tinha o pessoal do Acre até o pessoal do Rio Grande do Sul no treinamento. Terminei o treinamento às 20 horas e às 20h30 estou aqui com vocês. Algo que antes a gente não conseguia fazer isso, porque eu passava 2 dias para chegar no Acre para poder ministrar 8 horas de treinamento, né? Isso. Tá aí um lado bom, vamos considerar assim, né? Desse desafio que a pandemia nos trouxe, né? Nós precisamos fazer da tecnologia o nosso dia a dia, por exemplo, né? E para aquelas instituições, para aquelas organizações que tinham isso, né, como uma oportunidade e o fizeram, hoje estão sentindo menos do que aquelas que não. E isso é estratégia. Isso porque, Rodrigo, o presente é reflexo das decisões do passado, né? Como o nosso futuro nós estamos decidindo hoje. Então, assim, quando você entra nesse caminho, né, que é um caminho sem volta de gestão estratégica, para quem está lá dentro, você começa a trazer uma cultura para a organização de uma maneira seguinte, da seguinte maneira. Olha, gente, a mudança ela é o normal, por exemplo, né? Nós precisamos agir, nós não podemos nos conformar com o resultado somente de hoje. Mesmo que nós já tenhamos caminhado muito. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a estratégia, ela funciona. E que estratégia? Vamos abrir, né? Vamos melhorar aquilo que a gente já tem. Aqueles processos, por exemplo, de trabalho que não estão tão bons, vamos melhorar. Os que estão, vamos inovar. Vamos fazer melhor ainda, né? Então, e uma coisa que eu aprendi muito contigo, né, Fabrício, quando a gente fez aquele trabalho lá, é que, assim, pessoal, o Fabrício, ele trabalha com a gente na parte estratégica, toda essa parte de administração em si, de gestão, e aí é bem interessante que a gente faz planejamento estratégico das empresas, né? E algo que é bem interessante é que esse trabalho não é feito somente pelo administrador, né, que é o Fabrício. Então a gente faz um trabalho conjunto, eu com a visão tributária, com a visão contábil, e Fabrício com a visão de gestão, a parte da administração, que é a sua especialidade, porque um completa o outro, de forma que muitas vezes, o que é que pode às vezes acontecer nas nossas conversas, né, Fabrício? Ele diz, Rodrigo, vamos implantar isso, eita, isso vai impactar no contábil, isso aqui não. Então a gente tinha justamente nessa parte. E aí, uma coisa que eu aprendi muito com o Fabrício é o que durante o planejamento estratégico não quer dizer que ele é engessado, né? Ele é flexível e tem os seus planos B, C, D. Então são coisas que a gente começa a verificar, né? É verdade, bem lembrado. E aí eu ainda estou tentando, né, responder a sua primeira questão. Pergunta o que é governança. Então a gente está no centro, que é a gestão estratégica, eu concordo com você. E você puxou agora, né, com o seu exemplo, uma segunda grande área de governança. Para mim, uma área que vai dar assim, toda a credibilidade ao processo. Que é a parte, Rodrigo, que o próprio TCU chama de controle. Agora, controle no sentido amplo, que envolve aí auditorias, por exemplo, baseadas em risco para as organizações públicas. Está aí, por exemplo, né, a atualização da lei agora de contratação, baseado, né, muito em minimização de risco de contratação, seja de não contratar, ou seja de contratar errado, enfim, né? Você vai ter todo um plano de contratação antes da aquisição propriamente dito. Aí, trazendo isso para a área pública, tem aquela questão, né? Não é porque está em pandemia, pode contratar de qualquer jeito. Ô, Rodrigo, né? Exato. Porque na grande maioria das vezes falhou o planejamento. Falha o planejamento. Na grande maioria não há planejamento, ou há um planejamento que não atendeu àquela situação. Com um período muito curto, um espaço muito curto de visão, né? E por quê? Às vezes não é nem culpa de quem está liderando o processo, é que a pressão é tão grande, né, que o processo precisa entregar de alguma maneira. Não pode deixar de contratar, por exemplo. E aí vem as questões lá na frente da falha de contratação.
Então, ainda lá na visão, né, do TCU, que é uma das, né, das grandes áreas da governança, auditoria baseada em risco, que é a questão da transparência. Espera aí, será que meu município está entregando aquilo que o planejamento, que a área de planejamento lá no início definiu, junto com todos, com as secretarias, com os órgãos de execução, junto à saúde, junto à educação, junto à assistência social, né? Tu falando isso, sabe o que eu tô lembrando? De uma coisa do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que é o que? O IEGM, né? Eu sou fã. Ó, porque desde que foi lançado, ele atua numa área fundamental para o município, que são os processos municipais, né? Então, quando você, por exemplo, você vai lá no questionário de saúde, você está atuando em processos de saúde do município. E aí, Rodrigo, para o prefeito que está chegando, voltando à sua observação, já é uma consultoria pronta, já é um diagnóstico pronto. E aí uma coisa bem interessante, tu trazendo isso, eu acabo trazendo para a parte tributária, porque eu sou tributarista, né? O Estado de Sergipe implantou, né, recentemente a legislação do ICMS social, né? Onde tem a possibilidade de aumentar a arrecadação de ICMS para o seu município, né? Porque uma parte do ICMS fica no seu município. Mas para isso, eu tenho que implantar uma gestão estratégica, porque está ligado diretamente aos índices de educação, saúde, aí vai. Se a gente fosse falar aqui do ICMS social, a gente não sai muito daqui, né? Não sai daqui hoje. É outra live. Tema, é outra live. Até porque o ICMS social, quando a gente fala assim, muitas vezes, eu já fiz várias enquetes e o pessoal pensa que é a criação de um novo imposto, né? É um novo ICMS que eu vou ter que pagar. Não. É para você, gestor público, poder aumentar a arrecadação do ICMS para a parte que é repartida para o seu município, aumentar essa arrecadação para você. Mas para isso, você precisa colocar uma gestão. E que o resultado só vai ser com um ano depois, né? Então, eu tenho que implantar agora para ter o resultado disso lá na frente, né? É aquele mesmo ditado que a gente diz, vou comprar uma casa pronta, pagar 400 mil, ou vou comprar na planta 2 anos antes e pagar 270 mil. Então, são coisas que a gente começa a verificar nesse sentido, né? Você vê que é uma colheita, né, daquilo que a gente plantou ou deixou de plantar. Isso mesmo. Que é uma colheita. O ICMS social mesmo tá aí. E aí você me lembrou agora, ainda na sua primeira pergunta, a primeira grande área de governança, Rodrigo, que é a questão da liderança. O gestor municipal, o prefeito, ele vai ter a opção de encarar isso como uma ameaça ou como uma oportunidade, por exemplo. E aí é que está a beleza da gestão, né? É que para aquele que encara isso realmente, né? Para aquele gestor, né? E aí independe, né, de maturidade, de tempo da área pública que o gestor tem, a questão de visão mesmo, né, pessoal, né, do cenário que se desenvolve. O gestor que tem isso como oportunidade, o que é que ele vai fazer? Opa, se eu apostar na qualidade da minha saúde, do meu município, qualidade da minha educação, no mínimo, eu já vou ter um retorno financeiro para o município, através do aumento, né, da cota do ICMS. Né, que ainda existe na própria legislação, pessoal, a possibilidade de ganhar prêmio àquele gestor com os melhores índices. Olha, além de você sair com índices justamente falando o quê? Olha, isso daqui é justamente uma função que eu estou implantando, estou melhorando a educação no meu município, estou melhorando a saúde no meu município, estou melhorando vários fatores, tenho uma gestão estratégica e, como consequência, também aumento o recurso para o meu próprio município através do ICMS, né? O pessoal que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Como vocês sabem, acontece quinzenalmente, às 20h38, sempre uma segunda-feira. E aí, muita gente aqui chegando. Um grande abraço, Val, Erenita, Gil, Rose, Márcio, né, Salete. Boa noite a todos, até colocou sucesso. Muito obrigado, Salete, sempre está aqui conosco. Né, Nina, Helenilton, Joelson está sempre conosco. O Joelson, ele trabalha na gestão pública, certo? Ele está lá você está como secretário, então olha a importância aí, Joelson, também para ti,
né, que trabalha nessa parte de gestão Rodrigo, pública. você falando secretário, olha, duas grandes áreas, finalmente. Ó, antes você deu o conceito de governança, né? Você trouxe as três grandes áreas, que é a liderança, é a forma de agir política e tecnicamente do gestor para, né, uma efetivação de uma gestão estratégica do município e que lá na frente ele apresenta os resultados, né? Que ele colha os frutos desse trabalho, lá do ponto de vista de controle interno. E aí, duas grandes áreas, Rodrigo, que definitivamente, você falando de integração, né, das áreas e das profissões, acredito, ter um potencial muito grande de crescimento, né? Que é toda a área de planejamento das prefeituras, que é uma área que, assim, que geralmente não tinha o devido destaque, que no meu ponto tem que haver. E aí, quando eu coloco planejamento, tá, eu estou falando aí da área de gestão como um todo, né, que pode contribuir, né, para o plano estratégico, e o controle interno, que é o grande, Rodrigo, a grande área que vai auditar, né? É uma auditoria de fato, não simplesmente aquela auditoria de conformidade de documentação de processo, mas aquela auditoria de efetividade do resultado, que é o que a governança quer em última instância. Porque, Rodrigo, né, a gestão e a governança, ela tem essa diferença. A gestão, a gente trouxe atrás da faculdade, né, esse modelo de gestão, que são aqueles processos gerenciais, né, de planejamento, de execução, de controle, né, e de direção. Isso. Que a gente aprende lá, né, em TGA, enfim, né? E que continua da mesma maneira. Só que a governança agora traz, né, um novo desafio para as organizações, que é a implementação de uma complementação dessa área, que é a governança, que vai, sim, atuar em cima de direção também, mas de avaliação e de avaliação, correção e direção, né? Em cima de auditoria, por exemplo. Controle interno é a última, o TCU diz que é a terceira, a terceira linha de defesa. Assim, né? É a última instância interna, né? Interna. É a última instância interna de garantia da efetividade. Porque aí depois, Rodrigo, qual é a tendência? Governança, avaliação, direção e monitoramento, né? E gestão, planejamento, execução e controle, né? Para a gente completar aí o desenho. E é bem interessante isso, eles acompanham, né? Porque eu gosto muito de brincar assim, a gente começa o ano, eu digo que vou fazer regime, vou para academia e não faço. Está lá no meu planejamento que eu vou fazer. Aí quando chega fevereiro eu não faço, março não faço, quando chega já no final do ano, eita, não fiz nada. Cadê o monitoramento disso? Por que eu não fiz? E o que é que a gente vai fazer? E aí vai, né? Aproveitando isso, ó, tem aqui fã seu, ó, Drica tá aqui, ó, sou fã de Fabrício. Paulo até colocou realmente os indicadores norteiam a gestão, principalmente para a tomada de decisão. Os indicadores são muito importantes, né? São. Cirlei, muito obrigado aí pela felicitação. Um grande abraço a todos. Cirlei está até aqui, a governança pública é o caminho para o município, né? Nossa colega lá, e assim, grande entusiasta da área também, né? Isso, professora também, né? Professora Cirlei, muito obrigado a Cirlei pela presença. Né? Ó, uma visão de auditoria para o gestor e não auditar o gestor, né? Justamente isso, no sentido de fortalecer a gestão, né? Então, muito obrigado aí, Cirlei, pelas suas contribuições. Pessoal, quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. É verdade. Pode perguntar aí. Né? Joelson tá dizendo aí, show, parabéns. Então, um grande abraço a todos vocês, pessoal. Né? Nós estamos aqui no Papo DR, que acontece às segundas-feiras, às 20h38, a cada 15 dias agora, nesse novo formato. E hoje estamos com o Fabrício Silvestre, falando sobre gestão estratégica e governança pública. Agora, Fabrício, se eu quero começar uma gestão, eu quero começar a implantar essa governança, o que é que eu preciso fazer para começar, rapaz? Ok. Eu acho que, assim, primeira grande decisão, né? É a decisão política de implantar um processo como esse. Né?
Política eu digo, Rodrigo, porque não no sentido político de política, mas decisão política de definir que o município ele vai, a partir de agora, adotar esse modelo de gestão. Por quê? Porque dá trabalho, Rodrigo. Né? O monitoramento dá trabalho, por exemplo. E então, olha que o monitoramento, além de dar trabalho, quem está monitorando fica como ruim para os outros, né? Então também não pode ser qualquer um para estar nesse monitoramento, né? É verdade, ter muito profissionalismo nesse sentido e estar justamente com pessoas capacitadas para isso, né? É muito importante. E aí, ó, você falou em uma coisa, é muito bonito assim, governança, porque ela consegue enxergar, né, a montanha de vários lados. Você falou uma coisa agora, que a própria liderança, que o próprio Tribunal de Contas diz, capacitação, equipe treinada, equipe motivada, equipe qualificada para aquele cargo. A área de planejamento precisa ter um perfil de planejamento, Rodrigo, por exemplo, né? A área de controle interno, idem, né? Por quê? Porque são novas competências que um processo como esse vai exigir. Não aquele monitoramento punitivo, mas aquele monitoramento de a gente, talvez, em um determinado momento, pegar o gestor pela mão, o gestor da pasta, que está tendo uma dificuldade com sua equipe, lá na saúde, lá na educação, lá na UIEGM, lá em cidades seguras, né? Em obras, em infraestrutura, pessoal de TI, muito demandado. Não é pegar esse pessoal e crucificar, pelo contrário, é pegar pela mão, dizendo, gente, olha, está aqui o método, vamos traçar alguns indicadores, vamos definir quais são os grandes programas dessas áreas que vão percorrer os 4 anos de gestão para que o município, lá no final, atinja aquele resultado que a gente quer atingir. Ou seja, tem método para isso. Os programas vão ser desdobrados em ações que vão ser objeto de reuniões gerenciais mensais das equipes, das pastas, que vai culminar a cada 3 meses. Olha, já estou dando uma dica, tá? Já está dando até prazo aí, ó. Daqui a pouco já vai montar aqui, ó. Já vai montar eu já vou passar o plano de consultoria pronto, Rodrigo. Então, mas assim, por quê? É fruto de experiência também que eu trago, né, lá da minha instituição, e que deu resultado, deu certo. Não é só a teoria que está dizendo isso, a minha prática também, né, me credencia para apostar nesse tipo de evento. Então, por exemplo, primeira grande área de liderança do município. O prefeito não pode estar fora de um processo como esse de jeito nenhum. Inclusive, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas da União, no seu agora referencial de governança, ele traz muito claro a figura do centro de governo. Ele chama de gabinete de governo. Né? O gabinete do governo é esse responsável, Rodrigo, por exemplo, por promover essas reuniões de gestão estratégica, né? Através do comitê, por exemplo, de governança. Fabrício, você está falando, irmão, você está falando lá da Europa, de cidades, né, holandesas. Gente, eu tenho exemplos aqui já, né, de portarias nomeando esse comitê de governança para o município. Então a gente já tem benchmark para seguir, municípios de São Paulo. Inclusive, eu vou falar que é público, Jundiaí, segundo melhor município para se morar no país. Ele está entre os 10 do IGM, do Conselho Federal da Administração, né, em relação aos indicadores primários que são publicados pelo Conselho Federal da Administração, porque eu não tive a oportunidade ainda de pesquisar em relação a como é que ele está em relação ao IEGM lá no estado de São Paulo. Mas com certeza está muito bem. Aí a gente começa a ver, poxa, Jundiaí tem esses resultados. Por coincidência, não. Né? Por quê? Porque ele já vem implantando lá de trás um processo de gestão estratégica do município. Né? Vem agora ampliando essa implantação da governança através, né, de um processo de governança propriamente dito, né? Apoiado pelo prefeito, com uma equipe, né, muito boa para isso. E
Ou seja, e não é uma realidade muito distante, Rodrigo, daqui qualquer município do país pode implantar. Talvez o que a gente precise, o que a gente precise fazer, eu digo a gente, né, da área da educação, que aqui eu também estou me colocando, né, como um educador, é ofertar talvez mais capacitação nessa área para os municípios também, por exemplo, né? Por quê? Porque o conhecimento está posto, né? A experiência está posta. Então, gente, vamos implantar, vamos começar a trazer essa realidade aqui para nosso estado, né? Para os nossos municípios, né? Por que É isso não? mesmo. É. Aí eu vou, É isso. vou até ler aqui uns comentários pra gente, viu, Fabrício? Ó, Vamos o lá. Felipe mesmo tá colocando aqui, ó. Sem a gestão, o município não vai para frente. Aí ele faz até uma pergunta. Como tem sido lidar com as dívidas nos municípios? Você tem alguma informação referente a isso, nessa parte em si? Né? Aí ele pergunta, ele é completa, né? Como tem sido lidar com as dívidas do município quando não se tem a estratégia certa? Né? Com essa experiência tua nesse sentido, que já trabalha com o município em si? Então, Rodrigo, na verdade, o que eu estou trazendo, né, é um modelo, é uma proposta de modelo de governança, né, baseado lá na experiência anterior que eu trago, né, e baseado também em algumas referências que o próprio Tribunal de Contas da União tem proposto. Mas, assim, eu ainda não tenho experiência com o município ao ponto de responder essa pergunta. Talvez você, naquela nossa parceria, né, pudesse responder. Mas, de antemão, eu acho que, assim, de uma maneira muito clara, olha, a gente vai precisar montar um plano, né, realmente orçamentário, né, de gestão orçamentária e financeira do município. Né? A médio e longo prazo. Importante a gestão, você sabe que, e aí justamente essa gestão é muito importante para a gente, né? Eu vou até ler aqui, viu, Fabrício? O pessoal está chegando aqui, o Hilberto, um grande abraço, Gilson, Jorge, o nosso presidente do CRA aqui de Sergipe, está aqui conosco também. Né? Aí até ele fala o seguinte, é perfeito, tudo começa com um bom planejamento, do qual deve definir metas capazes de serem alcançadas com a equipe que gerencie, acompanhe, avalie o processo. Aqui Elton Góes comentou justamente isso. Gilson até fala que o IGM é uma bela ferramenta de índice justamente para itens confiáveis para poder fazer isso, né? Então, assim, a gestão é tudo, pessoal. Gestão em tudo. Gestão pública, gestão na sua vida, gestão na sua empresa. O que é que você quer? Então, como a gente estava conversando aqui desde o início, né? Eu quero... O que nós estamos fazendo hoje é reflexo de decisões nossas do passado. E alguns vão acabar dizendo que foi boa sorte. Foi sorte que a gente teve, né? Mas muitas vezes não, são gestões, são estratégicas que foram utilizadas a mesma coisa na gestão pública, né? Você entrou no município para fazer sua gestão, mas com a sua meta nessa gestão. E tem os seus controles, que se não se colocar isso na gestão estratégica, justamente nessa governança, você pode até perder o mandato por não cumprir algumas exigências, né? E aí são situações também que a gente começa a trazer nisso, né, Fabrício? A questão de multas, né, enfim, né, de toda a parte de compliance mesmo, né, que aí é falta de cumprimento de legislação, que é o básico, né, cumprir a legislação hoje é o mínimo que se pode fazer. É o mínimo que se pode fazer, isso mesmo. É o mínimo, é cumprir a legislação, e olha, tem muito gestor ainda que nem isso consegue fazer, às vezes não por culpa dele, mas assim, porque, né, o nível de maturidade, né, de gestão, né, e de processos do município ainda permite que esse tipo de erro, de falha aconteça. Né? Então, eu lembro muito, viu, Fabrício, tu falando isso, eu lembro muito que nós tivemos um papo DR aqui com o Gustavo, né, do Tribunal de Contas, e a gente estava comentando justamente isso. Mas às vezes o município chega e diz que não tem pessoas capacitadas, mas você tem curso de graça, você tem curso do Sebrae muitas vezes, você tem curso do Senac bem menor. O Sebrae dá um apoio também na gestão pública, você tem cursos pagos que você pode trabalhar, então tudo vem através da educação. Será que você está disposto também a levar a sua equipe para aprender? São coisas também que acabam tendo no nosso dia a dia, né? E acaba pagando mais na frente, né? Trazendo para a gente com relação à governança, com relação à governança no município? Fala um pouquinho aí em si dessa governança do município para a gente, Fabrício. Ok, então vamos lá. Eu acredito muito fortemente que o município ele precisa implantar, Rodrigo,
um sistema de governança. Né? Eu não vejo mais como um gestor público não implantar, no mínimo, um sistema de gestão estratégica do município. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Os municípios agora estão aprovando o PPA. Né? 2022, 2025. 22, 23, 24, 25. 4 anos de PPA. Né? Segundo ano da gestão atual até o primeiro ano da gestão subsequente. Historicamente, o PPA é aquela obrigação legal que o município cumpre e que perde uma grande oportunidade de realmente de fazer gestão estratégica. Por quê? Porque quando foi criado, né, pela Constituição, a necessidade de um planejamento orçamentário, né, para os municípios, foi pensando nos desafios que as gestões vão encontrar, né, nos seus 4 anos de mandato e que vão precisar ser atendidas. E o que é que geralmente acontece? Um Ctrl+C. Um Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V generalizado. E é um problema sério isso, viu? Né? Assim, a informação está dita para todo mundo. Por que é que as pessoas não sentam e não fazem o seguinte, Rodrigo? Poxa, vamos aproveitar agora essa oportunidade que o PPA nos traz de realmente fazer uma gestão estratégica orçamentária financeira do município baseado lá nos programas que o IEGM pede que a gente faça. Que o Tribunal de Contas todo ano pede na planilha lá do I-Planejamento, e geralmente os municípios copiam e colam tudo. Planilha, programa, PPA, LDO. Essa falta, né, de visão, de maturidade que os municípios precisam mudar, no seguinte sentido, não, realmente vamos começar a profissionalizar, melhorar nossa gestão, a implantar de fato a governança no município. Esse é o grande ponto de partida. Exemplos, né? A gente pode trazer vários exemplos, mas eu volto a falar, para quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá em Jundiaí. Sabe o que a prefeitura fez de Jundiaí, Rodrigo? Ela inovou, no seguinte sentido. Ela pegou o PP anterior, são 333 páginas. Quando eu olhei o PPA do município, eu tomei um susto. Por quê? Porque ali ele detalhou programa por programa, ação por ação, há 4 anos atrás. O prefeito agora reeleito, ele vai pegar aquele PPA, que já foi um grande exercício do plano estratégico, né, de gestão, do plano de gestão. Já está ligado ali. Já vai aperfeiçoar, só qual foi a diferença? Ele não copiou e colou, ele sentou com a equipe e definiu um plano estratégico para o município de 4 anos. Aí, é coincidência ele está tendo esse resultado que ele está tendo agora? Não é. Definitivamente não é. Por quê? Porque ele está fazendo dever de casa, no sentido de trazer a governança como o modelo de gestão a ser seguido. E um detalhe, ele montou, dentro da sua estrutura de organização de entregas do município, plataformas de serviço, de entrega de serviço. Então, por exemplo, ele tem lá uma plataforma que chama Saúde e Qualidade de Vida. Aí o cidadão, claro, ele não vai saber se determinada ação é da Secretaria de Assistência Social, se é da Secretaria de Saúde, ou se é da Secretaria C. Então ele não vai no site da Secretaria, mas ele vai na plataforma de Saúde e Qualidade de Vida. Por quê? Porque aquela necessidade dele, ele sabe que ele vai encontrar naquela plataforma. Seja um apoio, entendeu, Rodrigo? Seja um apoio, inclusive, de assistência social na plataforma de saúde. O que pode acontecer, por exemplo? Isso porque aí você vai fazer somente os seus links necessários, né? Então, são informações que você consegue trazer. Então, é muito importante, até porque precisa transparecer isso para poder ficar uma forma mais fácil até para a população, né? E lembrando, né, que todas essas estratégias envolvem recursos, né? E quando envolve recursos, vem o quê? A parte tributária, que a gente acabou de falar da parte do ICMS social, mas tem outro grande avanço para os municípios, que é o novo ISS, né, onde foi mudado
o local de recolhimento do ISS, onde muitos municípios agora vão começar a receber mais recursos que não recebiam antes. Será que o nosso gestor já pensou nisso na hora de fazer essa gestão, na hora de sua governança, porque eu não tinha esse recurso e agora eu vou começar a ter? Então é outra informação bem importante aí para a gente nesse sentido linkar essa governança como um todo, né? Olha como tudo se integra, não é verdade? Talvez a palavra-chave das organizações da maneira geral seja a integração, conexão. Isso. Eu lembro muito, principalmente na área, às vezes a gente está até na área privada mesmo, às vezes você tem o seguinte, fulano é do setor financeiro, fulano é do estoque, mas tudo é empresa. Eu tenho que pensar na gestão como um todo, eu tenho que pensar de uma forma holística, porque eu posso justamente fazer uma coisa num setor que vai impactar o outro, então é a empresa. E até, quer ver um exemplo disso? Vai para uma reunião ou então para uma festa de final de ano. Cada um fica no seu setor, separado até na festa, né? Então, é cultural, né? Cultural. Muito interessante. Então, mas a gente precisa ver que é uma engrenagem, né? Que um encaixa com o outro, que para que roda, né? Concordo. E onde é que acontece nessa conexão? Primeiro, lá em cima, né? Lá em cima. O triângulo, né? O famoso triângulo, né? Estratégia, execução, estratégia gerencial, estratégia gerencial e operacional. Isso mesmo. É lá em cima. E um pouquinho, né? Um pouquinho em cima agora, o nível de governança, que é aquele que vai avaliar se todas essas diretrizes, se essas conexões estão acontecendo, né? Se essas integração está acontecendo. Se não, o resultado não vai chegar, Rodrigo, lá na base, né? Isso ou chega de maneira deficitária, não chega de forma efetiva. E a mesma coisa a gente traz esse exemplo para a gestão pública. Não é que eu sou da saúde, sou da assistência, eu sou da administração. Não, é um município só, onde tudo se interliga para o esforço de todas essas engrenagens faz com que rode essa roda. E essa roda girando, todo mundo tem o seu resultado. E às vezes, o que acontece muitas vezes, a gente tem um problema chamado ser humano, né? Então, tratar com pessoas, que é outro ponto também de se levar na governança, né? Justamente esse tratar pessoas, então é bem importante nesse sentido também, né? Você concorda que uma liderança baseada, né, em indicadores, em metas, né, em entregas claras, né, para todos, discutidas, conversadas, é muito mais fácil? Com certeza. Com certeza. Do que aquela que a gente imagina que que meu diretor, que o meu secretário esteja pensando, né? E quando na verdade a gente não pode nunca perder de vista que a área pública a grande entrega é o serviço prestado ao cidadão, né? E que nós somos só um meio, né, de efetivação, né, desse processo, dessa política, desse programa, dessa ação, né? Tanto que o nome já diz, né? Somos servidores públicos, né? Né? E governança vem de governo, né? De governare, né? De dar um sentido, dar um rumo para que, né, a área pública consiga atender. E o movimento para isso está muito forte, né? Não só no Brasil, Rodrigo, mas no mundo todo. Está uma pandemia para mostrar que como a gente precisa evoluir, né? Que o mundo precisa evoluir, né? Primeiro que hoje é global, né? Falta vacina para todo mundo ao mesmo tempo, né? Assim, as soluções são locais, mas os desafios são globais. E como é que a gente vai ficar na nossa ilha, né? Na nossa sala, na nossa mesa? Como é que a gente vai resolver? Não vai, se a gente não expandir a nossa mente para a necessidade, né, de uma visão holística, estratégica, sistêmica, lá em cima, né? E fazer com que essa decisão chegue lá para a nossa equipe, que a gente se reúna com eles, que a gente converse sobre metas, sobre indicadores sempre, que a gente discuta a dificuldade da equipe, a dificuldade financeira do município, tá? Mas vamos resolver isso juntos, né? Como é que a gente vai melhorar a arrecadação do município, né? Que outras fontes de arrecadação de receita o município pode abrir, né? Enfim, tudo isso, Rodrigo, está dentro do processo de gestão estratégica, que está dentro de um processo de governança, né, suportado por uma liderança muito forte,
né, e por uma equipe lá de controle interno que faça uma auditoria disso tudo e diga parabéns, está funcionando, ou a gente pode melhorar nisso, né? Essa área não foi tão bem, né? O que foi que faltou para a gente dar o suporte, para a gente ajudar, para a gente contribuir, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo da pandemia, né? Então a gente precisa que todo mundo, né, todo o planeta Terra aí se combata essa doença. Então, de forma, é como se fosse assim, eu sou o gestor, né, do mundo, então preciso da colaboração de todos, né? E é justamente nesse sentido que faz com que funcionem as coisas, né? Até o Gil está colocando aqui, ó, sobre gestores políticos e falta de efetividade de gestores técnicos, né? Existe também, você precisa ter o técnico do seu lado, né? Então, são situações que acabam fazendo com que existam algumas dificuldades na gestão. Sim. Mas isso está mudando justamente por causa disso. Nós temos lá os indicadores do IEGM, um exemplo do Tribunal de Contas do Estado, e aí você tem, como o Fabrício mesmo comentou. Então, hoje não está tão fácil como era antes, não, certo? Hoje não está tão solto, né? Não está tão solto assim. Não então, solto, não. Cada vez mais tem feito com que a gente tenha mais profissionalismo também na gestão pública, né? Então são coisas que a gente tem que ter um grande cuidado. O pessoal está chegando aí, um grande abraço, né? Lana, nossa amiga, sempre aqui conosco, também lá do Conselho Regional de Contabilidade. Então, pessoal, o Papo DR acontece quinzenalmente às 20h38, dia de segunda-feira. Fabrício, eu quero te agradecer. Vou pedir para tirar nossa foto, que estamos chegando ao fim aqui, né? Já vai 1 hora de conversa, se deixar a gente ficar aqui um tempão. Já? Né? Eu ainda tenho uma observação para fazer rapidinho. Não, mas eu vou deixar para você fazer. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou tirar aqui nossa foto rapidinho, certo, pessoal? Como sempre, de costume, todo mundo tira a sua foto e posta aí nas redes sociais, marca Dias Rosa, marca o Fabrício aí. Fabrício, pode falar aí com a gente. Eu sigo, né, o Tribunal de Contas da União, e hoje, por coincidência, eles colocaram uma publicação de controle social. Eles convocando, Rodrigo, o cidadão para fazer esse controle, né? Ajudar o município no seguinte sentido, olha, e aí de forma direta e de forma indireta. A forma direta é o próprio cidadão, e aí os canais de comunicação vão começar a ser abertos, talvez por legislação específica para isso, né? Inclusive hoje pesquisando o tema governança, vários e vários municípios do país abrindo consultas públicas para a elaboração do PPA, por exemplo, né, com sugestões de melhoria, né, de programas e ações. E assim, o próprio TCU conclamando a população para ajudar no que for possível. E aí, né, falar um pouquinho agora como cidadão, né, de pai aí que nós somos, né, o que é que a gente quer? A gente quer um futuro melhor para nossos filhos, né? Uma educação, né, que atenda, um país que dê oportunidade de emprego, de trabalho para todo mundo, né? E aí, assim, não só eu acredito como profissional, Rodrigo, né, naquilo que a gente conversou agora, né? Acredito muito, né, como profissional da área de gestão, né, que nós somos, né? Como também como cidadão, né? Como alguém que pode exercer um direito de cidadania, e a partir do momento em que eu moro aqui em Aracaju, começar a ir lá no site da prefeitura, opa, pessoal, cadê os indicadores de educação que eu não estou achando, cadê os indicadores de saúde que eu não estou achando, olha, vamos implantar, né, um plano estratégico, né, eu sonho que chegue realmente esse dia, né, porque aí, Rodrigo, a gente vai estar melhorando, com certeza, a partir do momento que os nossos indicadores melhorem, que a gente consiga atingir nossas metas, né? A gente vai conseguir implantar, né, de forma coletiva, né, essa cultura que a gente implantou lá na instituição do trabalho, né? Que a gente vem assim num nível muito bom, né, de reconhecimento, de excelência de serviço prestado, né? E se aconteceu lá, pode acontecer com o município, pode acontecer com qualquer instituição da área pública, né? E assim, eu acredito, né, muito, né, por esses dois aspectos. Como cidadão, que a gente vai melhorar, né, que a gente está aprendendo muito com esse processo todo, né, de pandemia, e como profissional também da área de gestão, né? E lhe agradecer a oportunidade, né, mais uma vez. Sempre bom estar aqui. Passa rápido que a gente, né,
A gente não, nem percebe, né? nem Então, então, percebe. a gente nem percebe. Porque quando a gente fala as coisas que a gente gosta, É, pessoal, né? E isso é, faz com que a gente tenha consiga transparecer, o tempo passa. Então, a gente não está fazendo é, nada porque estamos aqui obrigados. Então, é tanto que todo mundo sabe, tu mesmo já sabe, quando a gente faz o convite, a gente diz qual o é, tema, porque geralmente o pessoal pergunta qual tema você quer, o tema que você se sente é, bem. Porque aqui é um papo, aqui é o Papo é. DR, aqui a gente está justamente para compartilhar conhecimento de qualidade com todo mundo. Então é esse o nosso objetivo. Até tem alguns comentários aqui, ó. Verdade, a Lana está colocando, verdade, precisamos sim fiscalizar. Né? O nosso Jorge, o nosso presidente, está colocando aí o IGM, é uma excelente ferramenta de gestão, né? E o Fabrício é fera nisso, o Fabrício é especialista nesse assunto mesmo, né? E é justamente isso, pessoal. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que a área pública também tem estratégia, também Somos tem todos nós. justamente, né, governança, e É. todos somos todos nós fazemos parte disso, né? Então, É. assim, Nós uma fazemos das parte do processo de governança. É. isso, eu gosto sempre brincando assim. Ah, você já foi lá verificar as contas, como é que da gestão municipal? Já chegou a verificar o portal Transparência? O pessoal faz, eu nem olho nem minhas contas, imagine a pública, né? Então, muitas vezes também as coisas aconteciam, né? Agora está sendo mais rigoroso É. nesse sentido, mas assim, É. porque também a gente não fazia essa fiscalização, né? E é muito importante É. nesse sentido, né? Fabrício, eu quero te agradecer. Quero deixar agora Eu para que você agradeço. fazer as considerações finais, pessoal. Né? Então, Fabrício, faz aí suas considerações. E muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem, depois a live vai ficar gravada no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Rosa. Né? E aí, quem quiser acompanhar mais, nós temos aí nosso Instagram, nós temos também o nosso site, que é diasrosa.com.br, que Fabrício vai estar conosco, né, Fabrício? Próximo mês estamos verificando aí uma agenda dele, que a agenda Sim. desse cara é difícil, para poder a gente fazer um treinamento aí de gestão para vocês, pessoal. Vamos lá. Fabrício, faz as suas Rodrigo, considerações finais. não, obrigado. Né? Assim, como você diz, a gente quando fala, né, aquilo que gosta, que acredita, né, o tempo passa rápido. E aqui, mais uma vez, passou voando, que a gente nem sentiu. Né? E em breve, vamos ver se a gente conversa, né, mais pessoalmente, para continuar esse papo gostoso, que é o Papo DR. Né? Claro que toda vez que você me convidar, né, eu vou estar aqui, porque realmente é muito, muito agradável, é um bate-papo mesmo. E obrigado mais uma vez, né, pela confiança, né, pela oportunidade. E dizer que acredito muito, né, no nosso estado, né, nos nossos municípios, acredito na capacidade de gestão de todos eles. Né. Alguns, vou chamar assim, de colegas, né, da área pública que estiveram aqui, né, excelentes profissionais, né, dão um show no que estão fazendo, mas sempre há espaço para melhoria. Né. E é nisso que a gente precisa acreditar para deixar, né, municípios e estados e países melhor para nossos filhos, para as gerações que vêm aí. Né? Então é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Né? Até a próxima. Então, pessoal, muito obrigado. Lembre-se, tira aí a nossa foto e marca lá Dias Rosa Consultoria e marca o professor Fabrício, certo? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo Papo DR daqui a 15 dias, às 20h38. Um grande abraço. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Obrigado a todos.